Eu acho que é senso comum de quem já estudou um pouco de radiciação que as raízes quadradas de números naturais que não são quadrados perfeitos são números irracionais. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, mas ela é um número natural porque 9 é um quadrado perfeito. 9 é 3 elevado ao quadrado. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 25 é um quadrado perfeito. 25 é 5 elevado ao quadrado. Agora, a raiz quadrada de 7 não é um número natural, porque 7 não é um quadrado perfeito. 7 não pode ser escrito como algum natural elevado ao quadrado. E por isso que a raiz quadrada de 7 é irracional. Bom, mas como é que eu sei que a raiz quadrada de 7 é irracional? Você vai dizer assim, pego lá a calculadora, digito 7, raiz quadrada, e eu vejo que é um número que tem vírgula e que aquelas casas decimais não terminam nunca, então é um número irracional. Bom, não é bem assim que nós demonstramos uma coisa rigorosamente. Porque para demonstrar que um número é irracional usando esse método, nós teremos que analisar todas as casas decimais dele e ver se tem alguma dízima periódica, só que as casas decimais são infinitas, então é impossível que eu analise todas as casas decimais. Portanto, nós precisamos de alguma lógica mais sólida para confirmar isso. Rigorosamente, nós já demonstramos que a raiz quadrada de 2 é irracional, certo? Eu já fiz um vídeo sobre isso, prova da irracionalidade da raiz quadrada de 2. Mas nesse vídeo eu vou generalizar o resultado. Eu vou provar que a raiz quadrada de todos os números naturais que não são quadrados perfeitos é irracional. Então, vamos supor que eu tenho um número A que é natural e esse número A não é um quadrado perfeito. Não é quadrado perfeito, porque se ele for quadrado perfeito, ele vai ter uma raiz quadrada natural. Não é quadrado perfeito. Uh, e então vamos supor, eu vou usar prova por contradição, certo? Eu vou supor que a raiz quadrada de A é racional e vou mostrar que isso leva a um absurdo, a uma contradição, e portanto a raiz quadrada de A tem que ser irracional. Bom, se a raiz quadrada de A é racional, isso obrigatoriamente implica que existem. Aliás, vamos fazer diferente, para ser um pouco mais fácil de entender. Com certeza vai existir um conjunto B que é formado por todos os elementos x que pertencem aos naturais, tal que x vezes a raiz quadrada de A pertence aos naturais. Ou seja, existe um conjunto que contém os elementos x que, se eu multiplicar pela raiz quadrada de A, eu vou obter um número natural. Por que isso? Bom, porque se a raiz quadrada de A é racional, isso significa que ela tem um denominador natural. E se ela tem um denominador natural, eu posso multiplicar essa fração por vários números que cancelam esse denominador, e daí o meu resultado vai ser natural. Por exemplo, se o denominador for 5, eu posso multiplicar por 5, por 10 ou por 15, esse denominador vai sumir e eu vou obter um resultado natural. Então é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe esse conjunto que contém esses elementos x que, se eu multiplicar pela raiz quadrada de A, eu vou obter um resultado natural. E com certeza, esse conjunto B tem um elemento mínimo, certo? Isso, inclusive, nós chamamos de princípio da boa ordem, que qualquer conjunto de números naturais tem um elemento mínimo, porque o conjunto dos naturais ele tem um limite, que é o zero. Então, eu não tenho como ficar tendo elementos menores, menores, menores até o infinito. Vai chegar um ponto que eu vou ter um elemento mínimo. Ou é o zero, ou é o 1, ou é o 2, enfim, depende do conjunto que eu pegar. Então, aqui com certeza tem um elemento mínimo. B tem um elemento, vamos escrever emendado. B tem um elemento mínimo. Ou só um mínimo. Isso, inclusive, nós chamamos de princípio da boa ordem. Agora, eu vou dizer que esse elemento mínimo é o x, ou melhor, vou chamar de y. Y é o elemento mínimo desse não, vamos pegar x0 mesmo. Então, x0 é o elemento mínimo desse conjunto B.
Então, o x0 tem essa propriedade. Se eu multiplicar o x0 pela raiz quadrada de a, eu vou obter um número natural. Agora, eu vou definir um número u que vai ser igual a x0 vezes a raiz quadrada de a menos x0 vezes a raiz quadrada de a chão. Talvez você não saiba o que é esse chão aqui, mas o chão é basicamente uma função que vai eliminar as casas depois da vírgula e vai me dar apenas a parte inteira. Por exemplo, se eu tenho 4,91 chão, essa função vai eliminar as casas decimais e eu vou ficar apenas com a parte inteira. Se eu tenho 5,34 chão, eu vou ficar apenas com as casas decimais, apenas com a parte inteira, eliminando as casas decimais. Ou você pode dizer que a função chão arredonda para baixo o número. Ou ainda você pode dizer que ela vai te dar o maior número inteiro, que é menor que o número que você põe na função. Por exemplo, 5,34 chão é igual a 5, porque 5 é o maior número inteiro que é menor que 5,34. Mas é mais fácil entender assim. Ela simplesmente vai eliminar as casas decimais se nós colocarmos algum número positivo dentro dela. Ok? Agora eu vou colocar aqui um x0 em evidência. Então, vai ficar x0 vezes a raiz quadrada de a menos a raiz quadrada de a chão. Agora, a raiz quadrada de a menos a raiz quadrada de a chão. O que é isso? Bom, a raiz quadrada de a chão é a parte inteira da raiz quadrada de a. Então, eu vou pegar a raiz quadrada de a e vou subtrair a parte inteira. Então, o que vai sobrar vai ser só a parte decimal. Vai ser só aquela parte 0, alguma coisa. Então, eu vou multiplicar o x0 por um número que é 0, alguma coisa. Portanto, eu vou ter um resultado que é menor que x0. Porque sempre que nós multiplicamos um número natural por 0, alguma coisa, eu obtenho um resultado menor. Então, esse número u, que eu escolhi ele para ser isso aqui, ele vai ser menor que o x0. Agora, eu vou provar que se eu multiplicar o u pela raiz quadrada de a, eu vou obter um resultado natural. Então, u vezes a raiz quadrada de a, o que vai ser isso? Bom, o u, eu escolhi ele dessa forma. Eu disse que o u era esse número aqui. Então, u é x0 vezes a raiz quadrada de a menos x0 vezes a raiz quadrada de a chão. Eu não sei se é assim que se lê, eu estou inventando, na verdade. Mas a função chão existe, só não sei se lê assim exatamente. E eu estou multiplicando o u pela raiz quadrada de a. Então, distribuindo a raiz quadrada de a dentro do parênteses, então, vai ser x0 vezes a, porque a raiz quadrada de a vezes a raiz quadrada de a é a, menos x0 vezes a raiz quadrada de a vezes a raiz quadrada de a chão. Bom, e como é que eu sei, então, que o u vai ser um número natural? Aliás, que isso aqui, que u vezes a raiz quadrada de a vai ser um número natural. Bom, isso aqui com certeza é natural, certo? É um número natural vezes um natural, vai ser natural. E isso aqui também vai ser natural, porque afinal, x0 vezes a raiz quadrada de a é natural, porque o x0 é um número com essa propriedade, certo? O x0 pertence ao conjunto B. Ele tem essa propriedade que se eu multiplico ele pela raiz quadrada de a, eu tenho um resultado natural. E daí eu vou multiplicar isso pela raiz quadrada de a chão, que também é natural. Portanto, eu tenho dois números naturais se subtraindo. E esse número natural aqui, x0a, é maior que esse x0 raiz quadrada de a chão. Por quê? Porque a raiz quadrada de a chão é menor que a raiz quadrada de a. Então, se eu juntar esses dois aqui, eu vou obter um número que é menor que o a. Portanto, esse natural é maior que esse natural aqui, e eu estou subtraindo um natural maior de um... Desculpem, eu estou pegando um natural maior menos um natural menor, portanto, o meu resultado vai pertencer aos naturais. Assista essa parte aqui tantas vezes quantas forem necessárias para que você entenda bem essa parte. U vezes a raiz quadrada de a é natural. Só que tem um problema. O u é menor que o x0.
Só que eu falei que o x0 era o menor número com essa propriedade, é o menor número que, se eu multiplicar pela raiz quadrada de a, eu obtenho um resultado natural. Só que eu mostrei que existe um número u que, se eu multiplicar pela raiz quadrada de a, eu também obtenho um resultado natural, e esse u é menor que o x0. Só que o x0 é o elemento mínimo do b. Então, isso não é possível. Não é possível que eu tenha um elemento menor que também tem essa propriedade. E você vai dizer assim, mas talvez você fez um erro de cálculo, então escolha esse u. Diga que não é o x0 o número menor. Diga que o número menor é o u. Diga que o elemento mínimo é o u. Bom, mas daí eu posso pegar esse u e fazer exatamente o mesmo processo que nós fizemos para o x0 e mostrar que existe um número menor ainda, que satisfaz, que tem essa propriedade. Vamos supor que esse número é o y. Daí eu posso pegar o y e mostrar que existe um número menor ainda que satisfaz essa propriedade. É só eu repetir o mesmo processo para esse y. Mas eu pego um outro número, o número z, que é o menor. Mas eu faço o mesmo processo e mostro que existe um menor ainda, um menor ainda, um menor ainda, e assim até o infinito. Só que isso é impossível, porque o conjunto B é um subconjunto dos naturais, e, portanto, ele tem que ter um elemento mínimo. Só que eu estou mostrando aqui que ele não tem elemento mínimo. Sempre existe um elemento menor que o mínimo. Portanto, o conjunto B não pode existir. Não existe um subconjunto dos naturais que não tenha um mínimo. Então, o conjunto B não existe. Ou melhor dizendo, ele existe, mas ele é vazio. Ele é vazio. Ou seja, não existe nenhum número que, se eu multiplicar pela raiz quadrada de a, o resultado é natural. Só que isso foi uma implicação imediata do fato de que a raiz quadrada de a é racional. Se ela é racional, com certeza tem que existir algum elemento nesse conjunto B. Porque eu tenho como cancelar o denominador e obter um resultado natural. Só que eu mostrei que esse conjunto B é vazio. Não existe nenhum número natural com essa propriedade. Portanto, a raiz quadrada de a não pode ser racional. E se ela não pode ser racional, ela só pode ser irracional. Então, a raiz quadrada de a tem que ser irracional. E era isso que nós queríamos demonstrar, que se a é natural e não é um quadrado perfeito, então a sua raiz quadrada com certeza é irracional. Agora, então, você não precisa mais confiar na calculadora para saber se é irracional ou não. Se não for um quadrado perfeito, você sabe que a raiz quadrada não é racional. Só recapitulando o que nós fizemos. Eu disse que a raiz quadrada de a é racional. Isso significa que existem números naturais x que, se eu multiplicar pela raiz quadrada de a, eu vou obter um resultado natural. É só eu escolher números que cancelem o denominador. Então, com certeza, esses números existem. Esse conjunto tem que ter um elemento mínimo, porque ele é um subconjunto dos naturais. Só que eu mostrei que não importa qual o elemento mínimo que eu pegar, eu sempre vou poder pegar um menor, 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 e, portanto, esse conjunto não tem um elemento mínimo. A única possibilidade é que esse conjunto é um conjunto vazio, então ele não pode ter nenhum elemento porque ele não tem elemento mínimo. E, portanto, então, a raiz quadrada de a tem que ser irracional, porque se ela fosse racional, esse conjunto B teria elementos. Então, foi essa a nossa prova por contradição, e eu espero que você tenha achado ela satisfatória e que você tenha entendido principalmente. Então, até o próximo vídeo.